Bom dia, pessoal. Vamos começar. Só vou mostrar a organização da aula de hoje. A gente vai, então, analisar um tipo específico de sistema de partículas, né, que é o corpo rígido. Até a gente analisou enquanto a gente estava derivando, então, as expressões da energia, do momento angular de sistema de partículas, a gente até comentou rapidamente o que aconteceria no caso do corpo rígido, né? Mas, especificamente, a aula de hoje a gente vai fazer, então, a análise da rotação de um corpo rígido, né? Então, vamos calcular o momento angular desse corpo rígido relativo a um eixo de rotação. Então, aqui a gente vai analisar mais rotação do que translação, né? No cálculo da energia cinética rotacional vai aparecer a expressão ou a definição do momento de inércia, né, relativo a um corpo rígido. A gente vai analisar o cálculo explícito do momento de inércia para determinados corpos rígidos, né, com alguma simetria, né, mas principalmente a gente vai discutir um pouquinho os teoremas, né, associados aos momentos de inércia, né, que são o teorema de Steiner, ou dos eixos paralelos e dos eixos perpendiculares, ou seja, há relações entre os diversos momentos de inércia, né, de um corpo, né, se eu estou tomando diversos eixos, né, eixos de rotação, né, e finalmente fazer algum cálculo, né, para alguns sólidos, né, que têm simetria de revolução. A gente vai analisar como é que fica o cálculo explícito do momento de inércia para um sistema contínuo de massa associado a esses corpos rígidos, né? Então, na dinâmica de corpo rígido, do ponto de vista de translação, a gente já analisou alguma coisa, né? Só para definir, então, o corpo rígido, né? É o caso especial de um sistema de partículas, né? Em que a distância entre quaisquer duas partículas dentro do sistema permanece constante, né? Então, permanece constante entre si e também relativo ao centro de massa, né? Isso é importante, né? Eu só estou representando aqui o sistema de partículas, duas das partículas do sistema, alfaésima e betaésima partículas do sistema. O vetor posição relativo entre essas duas partículas, do alfa e beta, é alfa beta, né? No caso do sistema de partículas associado a corpo rígido, o vetor posição relativa de duas partículas quaisquer dentro do sistema é um vetor constante, significando que ele não muda de tamanho, nem de direção, nem de sentido. A gente já mostrou que as consequências do ponto de vista de translação de um corpo rígido, né, é que o seu momento angular basicamente é o momento angular do centro de massa, né? Nós teríamos mais uma contribuição aqui, que seria a soma dos momentos angulares das partículas do sistema relativo ao centro de massa, mas como as partículas não se movimentam relativo ao centro de massa, essa contribuição é nula, né? E aí, automaticamente, o momento angular do corpo rígido é o momento angular do centro de massa, quando a gente está analisando um corpo rígido em translação, né? Nós mostramos também que, para um corpo rígido, a energia cinética, basicamente, a energia cinética do centro de massa, porque a energia cinética dos constituintes relativa ao centro de massa são zero, né? É zero, porque eles não se movem relativo ao centro de massa, né? E a consequência disso é que a energia mecânica de um corpo rígido, basicamente, é a soma, então, da energia mecânica, da energia cinética do centro de massa, mais a energia potencial externa. A gente, lembrando que a gente não coloca aqui a contribuição da energia potencial interna, a gente mostrou que para um corpo rígido, né, como as partículas, né, estão em repouso uma relativa à outra, né, a variação da energia potencial interna do sistema é nula, então a gente nem coloca ela como contribuição, porque, do ponto de vista físico, o que interessa são as variações das energias, né? E a variação da energia potencial interna do sistema é nula no caso do corpo rígido, que a função energia potencial interna é uma função constante, né? E aí a variação temporal é nula, né? Aqui a gente vai analisar agora a rotação, né? Quando a gente for calcular a rotação de corpo rígido, vai aparecer uma quantidade nova, que é o momento de inércia associado ao corpo rígido, né? Então aqui eu vou analisar a questão da rotação, né, de um corpo rígido. Vou começar com o cálculo da energia cinética rotacional, é a primeira quantidade que eu vou calcular relativa à rotação do corpo rígido. Aqui está a representação do corpo rígido, né, esse desenho esquemático. Eu tenho um corpo rígido, o meu eixo de rotação tá representado pela linha tracejada vertical, e o corpo rígido gira em torno desse eixo de rotação com uma velocidade angular ômega, certo? E eu quero calcular, então, qual é que é a energia cinética rotacional deste corpo rígido. Para fazer o cálculo da energia cinética rotacional, aqui eu estou identificando uma das partículas do sistema dentro do corpo rígido, né? A alfaésima partícula tem massa MA, M alfa, a sua velocidade é V alfa, certo? E tem uma quantidade nova aqui, que é a distância
da alfaésima partícula até o eixo de rotação sobre o plano perpendicular ao eixo de rotação, que eu estou denotando aqui por d-alfa, né? Então, d-alfa é a distância de uma determinada partícula no corpo rígido até o eixo de rotação, e essa distância é medida sob o plano que inclui a partícula alfa e perpendicular ao eixo de rotação, certo? Então, a gente tem um giro em torno de um determinado eixo, que aqui eu identifiquei com a linha vertical, com o eixo vertical, o eixo Z, né? Com velocidade ômega, né? A alfaésima partícula, vocês conseguem ver que ela está girando, né, em torno do eixo de rotação com essa velocidade ômega. Na verdade, todas as partículas, né, do sistema ou do corpo rígido estão girando com a mesma velocidade angular em torno do eixo de rotação. A gente vai poder calcular, então, a energia cinética rotacional, né, porque esse corpo não está transladando, então ele não tem energia cinética translacional, apenas energia cinética devido à rotação, né? A energia cinética rotacional, basicamente, é a soma das energias cinéticas, né, das partículas que constituem o corpo rígido, ou seja, somatório sobre alfa, onde alfa vai de 1 até o número de partículas, né? A expressão da energia cinética, que é 1 meio m alfa v alfa ao quadrado, onde v alfa é a velocidade da alfaésima partícula, né? Aqui a gente vai escrever a velocidade tangencial da alfaésima partícula em termos da velocidade angular, né? Lembrando que se a velocidade angular é constante, então a gente tem uma relação entre a velocidade tangencial e a velocidade angular, né? Está aqui explicitamente, né? A velocidade tangencial é a velocidade angular vezes o raio da trajetória circular, que na nossa notação é a distância de alfa, né? Então a partícula alfa, de rótulo alfa, descreve um movimento circular uniforme com um raio de alfa. Aí elevamos ao quadrado, né? Todas as partículas vão ter a mesma velocidade angular, então é tranquilo a gente fazer essa transcrição aqui, essa mudança em termos de ômega, certo? Nós vemos que o somatório em alfa vai ser aplicado apenas às quantidades que têm índice alfa, que no caso é a massa, e as distâncias ao eixo de rotação de alfa, né? Então aqui a gente tem 1 meio, o ômega ao quadrado, que é constante, né? E uma quantidade nova que está aparecendo aqui, que é o somatório m alfa de alfa ao quadrado, ou seja, que eu tenho soma sobre todas as partículas das quantidades massas de cada partícula multiplicado pelo quadrado da distância dessa partícula até o eixo de rotação sobre o plano perpendicular ao eixo de rotação. Essa quantidade, então, a gente vai definir como momento de inércia, né, do corpo rígido em relação ao eixo de rotação considerado. Claro, aqui no caso, a gente está fazendo o caso para um corpo rígido que é constituído por um sistema discreto de partículas. Depois a gente já vai ver a generalização dessa expressão do momento de inércia para o caso onde a distribuição de massa é contínua. Mas para um corpo rígido que é constituído por um sistema discreto, né, de partículas, né, não limite de n tendendo ao infinito, a gente tem a expressão explícita do momento de inércia. Com a definição do momento de inércia, a gente não pode escrever energia cinética rotacional como sendo um meio multiplicado pelo momento de inércia do corpo rígido relativo àquele eixo, né, de rotação, e a velocidade angular ao quadrado. Aqui é muito parecido com a expressão da energia cinética translacional, né? O momento de inércia está fazendo o papel da massa na translação, né? Então, o momento de inércia está associado com a inércia à rotação do corpo rígido, né? E a velocidade tangencial ao quadrado está sendo substituída pela velocidade angular de rotação em torno do eixo rígido, ômega. A expressão é basicamente a mesma interpretação para as quantidades correlativas à translação. Determinado momento de energia cinética rotacional, a gente vai analisar uma outra quantidade relativa à rotação do corpo rígido em torno do eixo de rotação, né? A gente assumiu o eixo Z como um eixo de rotação, o momento angular agora de rotação em torno do eixo de rotação. Lembrando aqui, a gente não está analisando o momento angular relativo à translação, mas sim o momento angular de rotação em torno de um determinado eixo, certo? Bom, a maneira de calcular o momento angular total do corpo rígido, que é um sistema particular de partículas, né, é basicamente somar sobre todas as partículas do sistema os momentos angulares
de cada uma dessas partículas, né, que são os momentos angulares L-alfa. Então, somos sobre alfa os momentos angulares de todas as partículas do sistema. A gente lembra que o momento angular de uma determinada partícula é o produto vetorial do seu vetor posição com o vetor momento linear, que é a massa da partícula multiplicado pela velocidade da partícula, certo? Aqui, obviamente, para calcular os momentos angulares individuais, a gente tem que designar relativo a qual origem de um sistema de coordenada nós estamos calculando momentos angulares, certo? Então, aqui na figura da direita, eu tenho um resumo, né? Uma representação de um corpo rígido, né, girando em torno do eixo Z, que eu assumi como sendo o eixo de rotação, com velocidade angular ômega. Tá? Obviamente, como eu comentei, a gente precisa, para quando for calcular o momento angular individual das partículas, nós precisamos uma determinada origem. Tá, aqui eu estou representando o meu eixo, meu sistema de referência inercial, né? Meu sistema de referência inercial tem a origem O. A partir dessa origem O, eu vou então calcular ou mensurar as distâncias e as velocidades, né? Aqui eu estou assumindo que minha origem O está, o meu sistema de referência que eu vou utilizar para descrever a rotação e os momentos angulares está ainda sobre o eixo Z também, tá? Relativo a essa origem O, eu posso então representar a localização da alfaésima partícula do sistema, que é o seu vetor posição R-alfa, relativo a esta origem O, a velocidade tangencial, V-alfa, né? A distância D-alfa, que é a distância entre a massa M-alfa e o eixo de rotação sobre o plano perpendicular a ômega, certo? E ainda estou representando aqui o ângulo polar, né? Medido relativo ao eixo de rotação, que é o ângulo θ alfa, certo? Lembrando que o momento angular, como ele é um produto vetorial R vetor P, o vetor momento angular relativo à alfaésima partícula é um vetor que é perpendicular tanto ao R-alfa, então por isso que eu estou representando o ângulo de 90 graus entre o momento angular da alfaésima partícula e seu vetor posição correspondente, mas o vetor L-alfa também é um vetor perpendicular ao vetor velocidade, porque o vetor L-alfa é perpendicular ao momento ou a vetor velocidade, né? Então, o momento angular sempre é perpendicular a dois vetores, que é o vetor posição, né, e o vetor momento angular, momento linear da partícula, né? O P-alfa, que é proporcional ao vetor velocidade, paralelo com o vetor velocidade. Então, o L-alfa é perpendicular tanto a V quanto ao R-alfa, né? Aqui eu estou explicitando o ângulo de 90 graus entre L-alfa e R-alfa. Bom, não necessariamente quando a gente fizer essa soma dos produtos vetoriais, ou a soma dos momentos angulares individuais, não necessariamente o momento angular total do sistema seja paralelo, né, vai ser paralelo com o eixo de rotação. Lembrando que o momento angular total do sistema é a soma dos momentos angulares individuais relativos a essa origem de todas as partículas que constituem o corpo rígido, tá? Mas no caso particular é uma questão de nomenclatura, né? De notação, né? Quando o momento angular total do sistema, ou o momento angular total do corpo rígido, né? Relativo à sua rotação em torno de um determinado eixo de rotação, for paralelo com o eixo de rotação, então no caso onde o momento angular total do sistema, o momento angular do corpo rígido, for paralelo com o eixo de rotação, esse eixo de rotação é chamado eixo principal. Então aqui a gente tem já uma nomenclatura, uma anotação para um eixo específico, que é o eixo relativo ao qual o momento angular total do sistema é paralelo a ele. Então, se o momento angular total do sistema do eixo do corpo rígido for paralelo ao eixo de rotação, esse eixo vai ser denominado eixo principal. Obviamente, um corpo rígido tem mais de um eixo principal, pode ter mais de um eixo principal, né? Ou seja, pode ter mais de um eixo onde o momento angular de rotação seja paralelo a ele, né? Aqui a gente pode calcular a componente Z do momento angular total do corpo rígido, né? Ou seja, a projeção na direção do eixo de rotação, que aqui eu estou assumindo o eixo Z, né? Do momento angular.
Basicamente, calcular a componente z do momento angular total do corpo rígido é somar sobre todas as partículas as componentes z dos momentos angulares individuais, né? As componentes z dos momentos angulares individuais é fácil de calcular, né? É a projeção, né? Somatório sobre alfa. A projeção do momento angular é L alfa relativo ao eixo z, né? Basicamente, quando eu faço a projeção do momento angular L alfa relativo ao eixo z, né? Basicamente, a gente vai calcular o cateto, a projeção, né? Perdão, aqui a projeção. Não é isso aí que eu quero fazer. A projeção do L alfa na direção z, né? Basicamente, a gente está calculando aqui um dos catetos desse triângulo retângulo, cuja hipotenusa vale módulo de L alfa, né? Basicamente, essa projeção que está associada ao ângulo entre L alfa e o eixo z, dá para ver que o ângulo entre o L alfa e o eixo z é θ alfa, perdão, é π sobre 2 menos θ alfa, né? Este ângulo aqui, posso chamar de ângulo beta, né? Esse ângulo beta, que é o ângulo entre L alfa e o eixo z, basicamente é 90 graus, né? Menos θ alfa, certo? Então, aqui para calcular a componente z do momento angular da alfaésima partícula, né? L alfa z. Eu vou tomar, então, o módulo do momento angular da alfaésima partícula, que eu estou denotando por L alfa, multiplicado pelo cosseno, né? Projeção aqui é cateto adjacente ao ângulo beta, né? Cosseno de π sobre 2 menos θ alfa. A gente pode usar a identidade trigonométrica. Cosseno de π sobre 2 menos θ alfa é seno de θ alfa. Mas, basicamente, aqui eu estou calculando a componente z do vetor L alfa e depois somando sobre todas as partículas do sistema, que é o somatório em alfa, né? Aqui eu já estou escrevendo também quanto é que é o módulo do vetor momento angular L alfa, né? Lembrando que no caso aqui do corpo rígido, os vetores R alfa e V alfa são perpendiculares, né? Então, basicamente, o módulo do momento angular L alfa é basicamente igual a massa multiplicado pelo módulo dos dois vetores, vetor posição e vetor velocidade, né? Lembrando que o vetor V alfa está aqui e o vetor posição, né, está aqui, eles são perpendiculares entre si. E aí, claro, isso simplifica o cálculo do módulo do momento angular da alfaésima partícula. Basicamente, é só o produto dos módulos do vetor R e vetor V e a massa, né? Aqui ainda, da geometria do problema, né? A gente pode, bom, primeiro substituímos a velocidade tangencial em termos da velocidade angular, que é comum a todas as partículas do corpo rígido, e a distância d alfa, que é a distância da alfaésima partícula até o eixo de rotação. Tá aqui a quantidade d alfa. O que a gente consegue ver é que existe uma relação entre o ângulo θ alfa, na verdade o seno de θ alfa, e a distância d alfa, né? A gente consegue ver aqui que seno, né, seno de θ alfa é igual ao cateto oposto, né, que é d alfa, cateto oposto a alfa, né, que é cateto oposto a θ alfa, que é d alfa, dividido por a hipotenusa, que é o módulo do vetor posição R alfa. Então, a gente ainda pode reescrever R alfa, né, R alfa seno, R alfa seno de θ alfa é d alfa. Então, aqui eu já substituí nesta linha aqui, né? O d alfa basicamente é o R alfa seno de θ alfa, né? Então, eu substituí a expressão da velocidade em termos da velocidade angular e também R alfa seno de θ alfa em termos de d alfa. Quando a gente faz isso, a gente consegue mostrar que a componente z do momento angular total do corpo rígido
é o somatório sobre alfa, md alfa ao quadrado, ômega. Lembrando que somatório em alfa, n alfa de alfa ao quadrado é justamente a definição do momento angular, perdão, momento de inércia do corpo rígido, e aí a gente consegue mostrar claramente que a componente z do momento angular total do corpo rígido, relativo ao eixo z, né, que é o eixo de rotação, é basicamente o produto do momento angular do corpo rígido relativo a esse eixo de rotação, multiplicado pelo vetor, multiplicado pela velocidade angular de rotação. A gente pode escrever esse momento angular Lz como sendo um vetor, tá? Eu vou construir então o vetor Lz, que tem módulo Lz, essa projeção que a gente acabou de calcular, projeção no eixo z do momento angular total, e a direção K-chapéu, que é a direção do eixo de rotação. Com isso, escrevendo explicitamente quanto é que é a componente Lz, né, que é I ômega, né, nós construímos um vetor, né, que está associado à componente Z do momento angular total, que é basicamente o produto do momento de inércia da partícula multiplicado do sistema, né, momento de inércia do corpo rígido, multiplicado pelo vetor velocidade angular. Então, aqui eu construí a definição do vetor velocidade angular. O vetor velocidade angular é construído aqui como sendo um vetor que tem módulo ômega, intensidade ômega, e direção K-chapéu. Lembrando que ômega pode ter sinal, né? Multiplicado pelo versor K-chapéu. Mas, a princípio, eu defini um vetor velocidade angular. O vetor velocidade angular, né, a sua direção é sempre K-chapéu, mas o seu sentido vai depender qual é que é o sentido da rotação, né? Então, rotação em sentido anti-horário, o vetor ômega aponta paralelo ao K-chapéu, ao versor K-chapéu. E rotações em sentido horário, o vetor ômega está em sentido contrário, né, ao vetor K-chapéu. Então, dependendo se é sentido horário ou anti-horário, o vetor ômega aponta em sentidos paralelos ou contrários ao versor K-chapéu, que é o vetor unitário na direção z positivo. Explicitamente, o momento de inércia vai depender de como é que a massa está distribuída, né, no corpo rígido, e também como é que essas massas estão localizadas relativo ao eixo de rotação, né? Na expressão do momento de inércia a gente vê isso, né? Primeiro, a gente vai depender da distribuição de massa e também das suas respectivas distâncias, né, até o eixo de rotação. Então, o momento de inércia depende basicamente de duas coisas. Uma é a geometria, né, do corpo rígido. Se ele tiver simetria, é mais fácil de calcular o momento de inércia, né? E as suas posições relativas, né, em relação ao corpo, ao eixo de rotação. São essas duas, como a massa está distribuída e como é que é a simetria do corpo rígido relativo ao eixo de rotação, né? A gente vai fazer algumas contas específicas, né, alguns cálculos de momento de inércia específicos, né, uma pela definição de momento de inércia e outra indiretamente a partir do momento angular, porque a gente mostrou claramente que a componente z do momento angular total, né, é diretamente proporcional ao momento de inércia. Então, há duas maneiras de obter o momento de inércia. Uma é indiretamente via componente z do momento angular, né, ou também pelo cálculo explícito, né, da expressão do momento de inércia. Né? No caso de um conjunto discreto, né, o meu corpo rígido sendo constituído por um número discreto de partículas, né, um número finito de partículas, o momento de inércia é calculado, então, como somatório do produto m-alfa de alfa ao quadrado, né, onde alfa é a massa de cada partícula e d alfa é a sua distância até o eixo de rotação sobre o plano perpendicular ao eixo de rotação. A gente consegue construir o limite para sistema contínuo de massa, né? O somatório em alfa, então, vai ser substituído por uma integração sobre os elementos infinitesimais de massa, no limite do contínuo, né? E aqui faltou um quadrado, tá? O quadrado de d alfa, né, vai ser substituído então pelo quadrado da distância d, onde a distância d aqui tem uma definição específica, né, d ou r, né? Quadrado de d é onde d é a distância até o eixo de rotação relativo ao elemento infinitesimal de massa. Então tem que ficar claro o que é o d ou o que é o r, né? Não é vetor r, que é distância r ao quadrado, é a distância entre
o elemento infinitesimal de massa até o eixo de rotação. Mas a escrita do sistema discreto por contínuo é direto, né? Somatório em massa, nós temos e vira uma integração em massa, um elemento infinitesimal de massa, e a distância ao quadrado até o eixo de rotação vai ser a distância ao quadrado do elemento infinitesimal de massa até o eixo de rotação, e claro, a gente vai somar sobre todos os elementos infinitesimais de massa. Então, essas duas maneiras de calcular, sistema discreto, sistema contínuo de distribuição de massa. Esse meu primeiro exemplo aqui, então, é a obtenção indireta do momento de inércia de um corpo rígido via cálculo do momento angular. Então, eu vou calcular o momento angular relativo a dois eixos de rotação para o mesmo corpo rígido, e a partir dessa informação do momento angular, componente Z, nós podemos obter diretamente, né, qual é que é o valor do momento de inércia. Lembrando que a componente Z do momento angular total do corpo rígido é diretamente proporcional ao momento angular, ao momento de inércia, apenas a proporção é a velocidade angular. Então aqui eu tenho na verdade um corpo rígido, que são duas pequenas esferas de massa m, duas massas iguais, né, esféricas, né, conectados por uma haste sem massa, né, ou massa desprezível. Isso é um corpo rígido, né? Tenho duas partículas com distâncias fixas, né, entre as duas, né? Isso constitui um corpo de rígido que envolve uma distribuição discreta de massa, tá? Eu vou analisar o cálculo do momento angular, né, desse sistema simples, né, que constitui um corpo rígido, e a partir da expressão do momento angular, componente Z, eu vou inferir, né, obter diretamente qual é que é a expressão do momento de inércia relativa a cada eixo de rotação. Então, o sistema de partículas ou corpo rígido é o mesmo nesses dois casos, que eu só vou mudar é o eixo de rotação. No primeiro caso, então, eu tenho o corpo rígido constituído pelas duas massas iguais, né? A distância entre as duas massas é 2D, tá? A distância D é a distância entre o eixo de rotação e uma das massas. Lembrando, então, que a distância entre as duas massas é 2D. As velocidades tangenciais delas são V, né? E o eixo de rotação é o eixo perpendicular ao plano, né, das duas massinhas, né? Então, eu tenho o eixo Z aqui, as massas se movimentam perpendicularmente ao eixo Z. O eixo Z, então, vai ser o meu eixo de rotação, que é perpendicular ao plano de rotação, né? Onde as duas partículas estão se movimentando com um raio de trajetória D e velocidade tangencial V. Né? Eu vou analisar para o mesmo corpo rígido um outro eixo de rotação. Meu eixo de rotação ainda é o eixo Z, mas só que as partículas fazem um ângulo. A haste que conecta as duas partículas faz um ângulo φ com o eixo Z. Então, eu tenho um eixo de rotação que é oblíquo relativo à haste. Tá? Então, eu tenho um eixo de rotação que é perpendicular à haste e um eixo de rotação que é oblíquo à haste com um ângulo φ relativo ao eixo de rotação, que eu estou assumindo o eixo Z. Tá? Então, são dois eixos de rotação, mas o mesmo corpo rígido. Eu vou calcular, então, o momento angular em cada caso, né? Começando com o momento angular no primeiro caso, né? A origem O do meu sistema de coordenadas eu vou colocar no centro de massa, né? Exatamente no centro de massa entre as duas partículas. Se a origem O está no centro de massa dessas duas partículas, eu posso calcular explicitamente o momento angular total do sistema. O momento angular total do sistema vai ser a soma dos momentos angulares das duas partículas, né? Lembrando, como elas têm a mesma massa e a mesma velocidade tangencial, basicamente isso é duas vezes o momento angular de uma das partículas, né? O momento angular de uma das partículas, né? Que é o vetor L alfa, né? É o produto vetorial R alfa vetor momento linear, né? Da partícula, da alfaésima partícula, né? Como o vetor velocidade ou o vetor momento linear é perpendicular ao vetor posição, né? E o vetor posição aqui tem módulo d, né? Que é a distância entre uma partícula até o eixo de rotação. Aí ele coincide, né? A distância d alfa com o módulo do vetor posição, né?
fica claro como calcular, então, o produto vetorial. Né? O produto vetorial, o módulo desse produto vetorial é o módulo de R, que é D, né? O módulo do momento linear, que é a massa multiplicada pela velocidade tangencial, m vezes v, e a direção e sentido desse vetor de uma determinada partícula obtida pela regra da mão direita, a r vetor p, ou l vetor v. Como os vetores são perpendiculares, está claro que r vetor v pela regra da mão direita, é paralelo ao eixo Z, ou seja, aponta na direção do versor cachapéu. Né? Ainda substituímos a velocidade tangencial em termos da velocidade angular, V é ômega d, né? A velocidade tangencial é a velocidade angular multiplicado pelo raio da trajetória, né? Raio da trajetória circular, que é o d, certo? O 2, lembrando que eu estou somando sobre as duas partículas, mas as duas têm o mesmo momento angular. O momento angular, em termos de d, é md quadrado, vetor velocidade angular, lembrando que K-chapéu vezes ômega é o vetor velocidade angular, como a gente acabou de denotar há pouco. Né? Então, aqui o momento angular, né, o momento angular total do sistema tem módulo 2m d quadrado ômega, né, e aponta na direção z, certo? Como eu estava comentando, se eu fizer a projeção no eixo Z, né? Se eu calcular quanto é que é o LZ, né? Que é basicamente o momento angular escalar K-chapéu, eu vou ver que a componente Z basicamente é 2md ômega, né? 2md ao quadrado ômega, lembrando que a gente acabou de mostrar que a componente Z do momento angular do corpo rígido, né, é basicamente o produto do momento de inércia multiplicado pela velocidade angular. Daqui a gente consegue ler claramente, diretamente, né, se a componente Z do momento angular é 2md quadrado ômega, quem está acompanhando o ômega é 2md ao quadrado, então está claro que o momento de inércia, né, neste caso aqui é 2md ao quadrado. Então, eu posso fazer a obtenção do momento de inércia a partir do cálculo da componente z do momento angular do corpo rígido. Né? Quem está acompanhando a velocidade angular nessa componente z do momento angular, é justamente o momento de inércia. Então, a gente consegue ler diretamente, a partir do cálculo da componente z do momento angular, o momento de inércia desse corpo rígido. Outra coisa que eu vejo é que o momento angular desse corpo rígido relativo ao eixo Z, né? Neste caso aqui explicitamente, onde o eixo Z é perpendicular ao plano de rotação, né? A gente vê que esse momento angular é um vetor constante, né? Por quê? Porque o momento angular total do corpo rígido é 2md quadrado vetor velocidade angular. Bom, a velocidade angular é constante e o resto aqui também são constantes, né? Então, independente da rotação, né? O vetor momento angular é um vetor constante nesse primeiro caso aqui, né? Ele tem módulo constante, direção e sentido constante também, né? Direção K-chapéu, módulo ômega, a velocidade angular, né? E o resto, momento de inércia é constante, né? É 2md quadrado. Inclusive também esse momento angular aqui, ele é me denota, né, que esse eixo de rotação é um eixo de rotação principal, né? A gente acabou de mostrar que o momento angular total do sistema, né, o momento angular deste corpo rígido, nessa primeira configuração, né, ele é justamente paralelo ao eixo de rotação. Dá para ver que o vetor L é o vetor que aponta na direção K-chapéu, e o eixo de rotação também está na direção K-chapéu. Então, esse eixo de rotação é o chamado eixo de rotação principal, né, porque o vetor L, é paralelo a este eixo de rotação. Agora vamos analisar o segundo caso, onde o eixo é oblíquo, né, à haste, com um ângulo φ relativo à haste. Aqui é um pouquinho mais complicado de calcular, mas a princípio a gente consegue calcular tranquilamente. Né? A primeira coisa que a gente vai fazer é o cálculo da componente z do momento angular, né? Só para lembrar, né? Aqui a gente vai calcular a componente z do momento angular, como sendo duas vezes a componente z do momento angular de uma das partículas, né?
é que até a gente acabou de calcular aqui explicitamente, né? Isso é M alfa, R alfa, V alfa, seno de teta alfa, né? Duas vezes. M alfa, R alfa, V alfa, seno teta alfa. Porque daqui a pouco a gente já calculou qual é que é a componente Z, né? Do momento angular da alfaésima partícula. A gente mostrou que isso é M alfa, R alfa, V alfa, seno de teta alfa. No caso aqui, o teta alfa corresponde a esse ângulo φ, né? Que o eixo de rotação faz com o vetor posição da partícula, né? Lembrando aqui que o módulo do vetor posição da partícula aqui tem tamanho d, né? Mas basicamente a gente sabe que isso é duas vezes a componente z do momento angular de uma das partículas, que é esta quantidade, né? M alfa, R alfa, V alfa, seno de teta alfa, né? Aqui ainda vou substituir a primeira velocidade, né? A velocidade da partícula tangencial, né? Essa quantidade aqui é ômega vezes essa distância aqui, né? No nosso caso aqui é o d alfa, né? Aqui a gente ainda pode escrever isso como sendo duas vezes a massa R alfa ômega d alfa, né? Seno de teta alfa. Muito bem. E o passo final, né? Passo final é escrever o vetor, a quantidade de alfa em termos do R alfa, né? É bem tranquilo de fazer, no nosso caso aqui, né? A gente acabou de mostrar aqui, né? Lembrando que o θ alfa é o φ, né? A gente consegue mostrar que o vetor, a distância de alfa, né? A distância de alfa é associada ao cateto oposto ao ângulo θ alfa, né? A gente consegue mostrar que seno de θ alfa é o cateto oposto, até já que tinha calculado aqui, né? É d alfa, que é o cateto oposto, multiplicado por, dividido, perdão, por o módulo do vetor posição, que é R alfa, né? Então a gente pode reescrever R alfa, a gente pode reescrever D alfa em termos de R alfa e seno de teta alfa. A gente consegue mostrar claramente, né, que D alfa é R alfa seno de teta alfa. Então o passo final aqui é substituir D alfa como sendo R alfa seno de teta alfa, lembrando que teta alfa é igual ao φ aqui na nossa notação, né? O ângulo φ é igual ao teta alfa. E é por isso que então que eu tenho duas vezes a massa da partícula, d ao quadrado. D ao quadrado aparece porque o vetor R alfa tem tamanho d, no nosso caso, né? O vetor posição da alfésima partícula tem tamanho d. E o seno ao quadrado de φ aparece porque eu tenho seno ao quadrado aparecendo duas vezes aqui, né? Uma como o seno vindo da projeção e outro da substituição do d alfa em termos do R alfa e do seno de teta alfa. Então eu consegui calcular qual é que é a componente z do momento angular desse corpo rígido quando o eixo de rotação é oblíquo relativo à haste. Tá? A componente z vale 2md quadrado seno quadrado de φ. Tá? Multiplicado, claro, a ômega. Tá? Quem multiplica a ômega na componente z do momento angular é justamente o momento de inércia desse corpo rígido relativo a esse eixo. Então está claro, né, da leitura direta aqui nossa, né, que o momento de inércia relativo àquele eixo é 2md quadrado seno quadrado de φ. Tá? Esse é o momento de inércia para esse eixo de rotação relativo ao mesmo corpo rígido, mas
com um eixo de rotação que agora é oblíquo e não perpendicular à haste. No nosso caso, a gente consegue entender também que o momento angular total, né? Aqui eu estou representando o momento angular total, lembrando que o momento angular total é a soma dos momentos angulares das duas partículas individualmente, né? Ambos os momentos angulares das duas partículas têm essa direção e esse sentido, né? Tem que ser um vetor que é perpendicular à velocidade tangencial e aos vetores posições das partículas, né? Obviamente, então, tem que fazer um ângulo de 90 graus com a haste, né? Porque o 90 graus com a haste corresponde a 90 graus com o vetor posição de cada uma dessas duas partículas, né? No sistema, no corpo rígido, né? A gente consegue ver que enquanto as duas partículas estão se movimentando, né, nos seus movimentos circulares em torno do eixo Z, né, o que está acontecendo, o vetor momento angular total do sistema muda de direção e sentido, significando que o vetor momento angular relativo a esse novo eixo de rotação que é oblíquo relativo à haste, né, que conecta as duas massas, né, não é um vetor constante. Né? Ele descreve, então, um movimento de precessão, né, em torno do eixo de rotação. Tá claro, né? Então, as massas estão se movimentando, esse vetor L, que é o vetor momento angular total do corpo rígido, vai mudar de direção e sentido, né? Apesar até que o seu módulo não mude de tamanho, mas com certeza a direção vai mudar enquanto as partículas estão se movimentando. Bom, se o vetor momento angular não é um vetor constante, tem uma consequência disso, que a gente mostrou que, do ponto de vista da dinâmica, né, a taxa de variação temporal do momento angular, né, de um sistema de partículas é igual ao torque líquido externo atuando sobre esse sistema de partículas. Né? Então, aqui no nosso caso, esse momento angular, que é diferente de constante, né, não é um vetor constante, está indicando que esse corpo rígido que está se movimentando, girando, né, em torno deste eixo de rotação, está sujeito a forças externas, né, que nos dão um torque líquido não nulo, né, devido a essas forças externas. Então, devido ao fato que o momento angular nesse segundo eixo de rotação não é um vetor constante, significa que o vetor L tem dependência temporal. Se ele tem dependência temporal, a taxa de variação temporal dele está associada com torque devido às forças externas. Né? Aqui eu vou determinar qual é que é o torque externo que dá origem a essa taxa de variação temporal desse momento angular relativo àquele eixo. Né? Para fazer isso, primeiro eu vou tratar o lado esquerdo, né? Ou seja, o cálculo da derivada temporal do momento angular total do sistema. Para calcular essa derivada temporal, eu vou escrever o momento angular total do sistema em termos das suas componentes cartesianas. Então, eu vou escrever L, o vetor momento angular do corpo rígido, em coordenadas cartesianas, onde eu tenho as componentes x, y e z do vetor momento angular. Para fazer isso, eu vou usar como os ângulos que a gente conhece relativo ao eixo Z é o ângulo φ, eu vou tentar escrever as componentes cartesianas em termos do ângulo φ. O ângulo φ, nesse caso, nada mais é que o ângulo polar, né, num sistema de coordenadas esférico. Tá? Mas a gente sabe qual é a relação das componentes cartesianas, né, no sistema de coordenadas cartesiano com as coordenadas esféricas, né, que são o ângulo polar θ e o ângulo azimutal φ e o módulo do vetor que a gente está projetando no eixo cartesiano as suas componentes. A gente sabe lá, por exemplo, do vetor posição, né, que a componente x, y e z de um determinado vetor, por exemplo, o vetor posição, é escrita em termos do produto do módulo desse vetor. No caso da componente x, módulo do vetor cosseno φ, seno θ, onde φ é ângulo azimutal, que é medido a partir do eixo dos x, no sistema de coordenadas esférico, né? E seno de θ, onde θ é o ângulo polar, no sistema de coordenadas esférico, onde o ângulo polar é medido relativo ao eixo z, né? A mesma coisa para a componente y cartesiana é o módulo do vetor seno de θ, seno φ. E, finalmente, a componente z do vetor é o módulo do vetor cosseno de θ, onde θ é o ângulo polar. Que, no nosso caso, é justamente
π sobre 2 menos φ, né? Ou seja, o ângulo que o vetor momento angular faz com o eixo z é justamente π sobre 2 menos φ, né? O ângulo polar, né? O ângulo polar θ, no nosso caso aqui, né? É justamente este ângulo aqui, né? Este ângulo aqui é π sobre 2 menos φ. Por isso que eu estou representando o ângulo polar θ como sendo π sobre 2 menos θ. Mas, ou seja, eu sei explicitamente quem são as componentes cartesianas do vetor momento angular, né? Que faltou o chapéu. Componente x, y, z, certo? Lembrando, então, que o torque líquido externo vai ser dado pela derivada temporal desse momento angular. Aqui eu estou escrevendo ele em coordenadas cartesianas, né, com as suas componentes cartesianas. Né? Onde aqui eu já substituí, onde tem seno e cosseno de θ, na verdade seno, né? Seno e cosseno de θ, seno e cosseno de θ, eu já substituí θ como sendo π sobre 2 menos φ, tá? Lembrando, a gente vai calcular o torque externo como sendo a derivada temporal deste vetor, né, escrito em coordenadas cartesianas. Lembrando, né, o L é o módulo do momento angular, isso é constante, né? O senos, né, está sendo avaliado num ângulo fixo, né? É π sobre 2 menos φ, onde φ é fixo, né? Que é o ângulo entre o eixo de rotação e a haste, né? A direção da haste. Então, os senos e os cossenos de π sobre 2 menos φ são constantes, né? As únicas quantidades que dependem do tempo é o ângulo azimutal. O ângulo azimutal está girando entre 0 e 2π, então o ângulo azimutal φ, ele depende do tempo. Então, quando eu for calcular a taxa de variação temporal do momento angular, a taxa de variação temporal do momento angular vai ser dado pelas taxas de variação temporal das componentes cartesianas do momento angular, mas as componentes cartesianas do momento angular só tem uma quantidade que depende do tempo, que é o ângulo azimutal φ. Né? Lembrando que que não é θ ponto, né? A velocidade angular, né, é justamente o φ ponto, né? Φ ponto é a velocidade angular de rotação relativo ao eixo z. Então, só para lembrar a notação, ômega, a velocidade angular de rotação, em torno desse eixo, né? É o φ ponto, não θ ponto, é o φ ponto, né? Φ ponto. Bom, a taxa de variação temporal do momento angular é calcular para cada componente cartesiano as suas taxas de variações. A taxa de variação temporal do momento angular é calcular as taxas de variação temporais das suas componentes cartesianas. No primeiro caso, o componente x, derivada temporal da componente x do momento angular, a gente tem L, seno de π sobre 2 menos π sobre 2 menos φ, que dá cosseno de φ por identidade trigonométrica, né? E a derivada temporal de cosseno de φ é menos seno de φ, φ ponto, que é igual à velocidade angular ômega. Tá? Então, já calculei a derivada temporal desse primeiro termo. Derivada temporal da componente y do momento angular, né? Mantém o L fixo, mantemos fixo o seno de π sobre 2 menos φ, que é cosseno de φ, e derivamos temporalmente o seno de φ, que dá cosseno de φ, φ ponto, onde φ ponto é ômega. Tá? A componente z do momento angular não depende de φ, então a derivada temporal da componente Lz é nula, né? Tá? Significando que a taxa de variação temporal do momento angular só tem componentes x e y, né? Isso significa que a taxa de variação temporal do momento angular é um vetor que está no plano xy, né? Tem componente apenas x e y. Ou seja, o torque líquido externo só tem componentes xy, né? O torque externo é um vetor que está no plano xy, né? Vocês vejam bem que L ômega cosseno φ é comum às duas componentes cartesianas da taxa de variação temporal do momento angular. Eu vou fatorar aqui L ômega cosseno φ e resta o vetor menos seno de φ e chapéu mais cosseno de φ j chapéu. Se vocês lembrarem do sistema de coordenadas esférico, este vetor aqui, em termos do ângulo φ, né, é justamente o versor θ chapéu no sistema de coordenadas esférico. E aí, finalmente, né, a gente pode reescrever isso em termos de θ chapéu. Então, o torque líquido externo é L ômega cosseno φ
Teta-chapéu, onde teta-chapéu é o vetor unitário, teta-chapéu no sistema de coordenadas esférico, certo? Ainda posso escrever a componente. Eu posso escrever L em termos da sua componente Z, né? Lembrando que a componente Z do momento angular é o módulo do momento angular multiplicado pelo cosseno do ângulo que esse momento angular faz com o eixo Z, que é justamente π sobre 2 menos φ, né? Aqui. E aí, tá claro que eu posso escrever, então, o módulo do momento angular, o L, né? Como sendo a razão da componente Z dividido por cosseno de π sobre 2 menos φ, tá? Que é o que eu estou fazendo aqui, tá? Então, esse LZ dividido por cosseno de π sobre 2 menos φ justamente é a expressão de L em termos da sua componente Z. E o resto fica como está ali explicitamente. O ômega, o cosseno φ e o teta-chapéu, né? E aí, finalmente, escrevemos, né, quanto é que vale o torque líquido externo, né? A gente mostrou que o momento angular não é um vetor constante nesse segundo caso, né? Esse segundo eixo de rotação aqui, né? Ele não é um vetor constante, significando que tem um torque líquido externo diferente de zero, dando uma taxa de variação temporal para o vetor momento angular, né? Ah, aqui, lembrando que ainda faço uma segunda substituição trigonométrica, né? Ah, lembrando que aqui eu já escrevi quanto é que é o LZ, né? Há pouco aqui a gente tinha calculado quanto é que é o vetor LZ, né? É 2md quadrado seno quadrado de φ, né? E lembrando também que cosseno de π sobre 2 menos φ é justamente seno, né? Seno de φ. Então eu tenho um cancelamento desse seno de φ no denominador com o seno quadrado que aparece na expressão, né, do LZ, né? Então por isso que sobra apenas um seno aqui na expressão do torque líquido, né? E claro, eu já também escrevi as outras quantidades relativas ao LZ, que é 2 vezes a massa d quadrado, né? E ômega. Tá aqui. O seno aqui aparece como razão de seno quadrado por seno quadrado que está no LZ, né? E o seno de φ que está embaixo aqui. Bom, explicitamente a gente calculou quanto é que é o torque líquido externo, que dá origem àquela taxa de variação temporal do momento angular, quando o meu eixo de rotação é oblíquo relativo à haste, né, que conecta as duas partículas. O passo final daqui para cá é justamente fazer a identidade trigonométrica, né? 2 vezes seno de φ cosseno φ é seno de 2φ. Então, a identidade trigonométrica daqui para cá apenas, né? Mas, basicamente, a gente consegue mostrar qual é que é o torque líquido, né? O torque líquido depende do ângulo φ, da velocidade angular de rotação e do tamanho da haste, basicamente, né? Na forma de D, né? Falando ainda sobre eixos principais, né? Todo corpo rígido, como eu comentei, pode possuir mais de um eixo principal, né? Então, todo corpo rígido possui em cada ponto, né, no mínimo 3 eixos principais. Lembrando que eixo principal são os eixos que são paralelos ao vetor momento angular de rotação do corpo rígido, né? Então, em cada ponto a gente pode ter no mínimo 3 eixos principais. Quando o corpo rígido apresenta alguma simetria de revolução, né, relativa a um certo eixo, esse eixo, né, que é o eixo de revolução, é um eixo principal também, né? Por exemplo, aqui, um sólido de revolução, né, um corpo rígido descrito pelo sólido de revolução, por exemplo, um cilindro, né? O cilindro tem um eixo de simetria, aqui também meu eixo de simetria está coincidindo com o eixo Z. Então aqui eu tenho um cilindro, o eixo de simetria do eixo do cilindro está aqui sobre o eixo Z, e claro, no centro de massa, né, passando pelo centro de massa, ou pelo centro do cilindro, a gente tem ainda dois eixos perpendiculares ao eixo de simetria. Bom, o eixo de simetria num
volume de revolução, né? O corpo rígido que apresenta simetria de revolução é um eixo principal, então o eixo de simetria do cilindro é um eixo principal, e os perpendiculares a ele, passando pelo centro de massa, também são eixos principais, né? Então, nesse sentido, a gente sempre tem, no mínimo, 3 eixos principais, e se tem uma simetria, ou esse eixo de simetria também é um eixo principal. A mesma coisa vai acontecer com a esfera, né? Em qualquer eixo que passa pelo centro da esfera vai ser um eixo principal, porque ele vai ser paralelo ao momento angular de rotação do corpo rígido, né? A mesma coisa acontece com o cubo e assim por diante, né? Então a gente já sabe de antemão que se o meu corpo rígido for um sólido de revolução, esse eixo, né, de simetria é um eixo principal. No nosso caso ali, a gente acabou de mostrar, né, via momento angular, né? Do cálculo do momento angular, a gente conseguiu extrair nos dois casos, né, para os dois eixos de rotação, os momentos angulares diretamente, como sendo aquela quantidade que está acompanhando o ômega na expressão da componente z do momento angular, né? No primeiro caso, onde o eixo de rotação é perpendicular ao movimento de rotação das duas partículas, né? Faz 90 graus, né? Então, com o plano de rotação, o momento angular a gente conseguiu ler ele como sendo 2 vezes a massa da partícula, d ao quadrado, onde d ao quadrado é a distância de cada partícula até o eixo de rotação. No segundo caso, onde eu tenho um eixo oblíquo, né? E a gente mostrou que, inclusive, o momento angular não é constante nesse caso, né? Está associado a um torque líquido não nulo, né? A gente acabou de mostrar que o momento de inércia depende desse ângulo, né, que o eixo de rotação faz com a haste, né, que conecta as duas partículas na forma de seno ao quadrado de φ e, claro, o tamanho da haste na forma de d, né? Então, aqui eu mostrei uma das maneiras de obter I, tá? Calcula inicialmente o momento angular total, projeta ele na direção z, lembrando que a LZ é justamente o produto I ômega, então eu consigo identificar a quantidade acompanhando o ômega, é justamente o momento de inércia desse corpo rígido relativo àquele eixo de rotação, né? Mas, claro, para cada eixo de rotação, meu momento de inércia vai ser distinto, né? Isso é uma das maneiras de obter momento de inércia. Outra maneira é obter o momento de inércia diretamente a partir da expressão, né, explícita do momento de inércia, tanto para o sistema discreto como para o sistema contínuo de massa, como a gente já vai ver daqui a pouco. Ainda sobre a comparação, né, dos diversos momentos de inércia relativo ao mesmo corpo rígido, mas com eixos de rotação distintos, né? Esse exemplo que eu fiz agora foi o caso, né? Onde o mesmo corpo rígido, se eu mudar o eixo de rotação, tem diferentes momentos de inércia, né? Nos dois casos, né? Em casos específicos, a gente pode conectar esses momentos de inércia relativo a eixos distintos de rotação. Tá? Isso vai recair, claro, em dois tipos de teoremas, né? Que é a relação entre eixos de rotação, na verdade, o momento de inércia do corpo rígido, né? Relativo a dois eixos que são paralelos, sendo que um deles passa pelo centro de massa do corpo rígido, né? Que é o teorema dos eixos paralelos ou o teorema de Steiner, né? Então, existe um teorema que consegue conectar o momento de inércia do corpo rígido relativo a um eixo que passa pelo centro de massa e um paralelo a ele, tá? O teorema de Steiner define, então, que a relação entre dois momentos de inércia, um que passa, né, com um relativo ao eixo de rotação que passa pelo centro de massa e um paralelo a ele, né, são diretamente proporcionais. Né? O momento de inércia relativo a um eixo que é paralelo ao eixo que passa pelo centro de massa é igual ao momento de inércia relativo ao eixo que passa pelo centro de massa mais a massa do corpo rígido multiplicado d quadrado, onde d quadrado aqui é a distância, né, entre os dois eixos paralelos. Né? A distância entre os dois eixos, um que é o eixo que passa pelo centro de massa, um paralelo a ele. Esse é o teorema de Steiner, né, que relaciona dois momentos de inércia, onde um deles é o momento de inércia relativo ao eixo que passa pelo centro de massa do corpo rígido. Né? Eu vou demonstrar rapidamente, né, que isso é verdade, né, via o cálculo explícito do momento de inércia para um eixo paralelo ao eixo que passa pelo centro de massa. Aqui está a minha representação, né? Eu tenho um corpo rígido, eu tenho dois eixos, tá? Eu vou assumir que os eixos de rotação aqui são no eixo Y, tá? Relativo ao eixo Y. Então, eu tenho o plano ZX
e meus eixos de rotação paralelos são na direção y positivo, tá? Tenho meu corpo rígido, tá? Tenho dois eixos paralelos, aqui está o centro de massa desse corpo rígido, aqui está o CM, né? Aqui eu tenho o eixo de rotação que passa pelo centro de massa. O eixo de rotação que passa pelo centro de massa é o eixo de rotação Y', tá? E eu tenho um eixo de rotação paralelo ao Y', que é o eixo Y, que dista do eixo que passa pelo centro de massa por uma distância D. Então, D é a distância entre os dois eixos, né? O que passa pelo centro de massa e o paralelo a ele, certo? A distância bom, aqui ainda vou representar um elemento infinitesimal de massa dentro do corpo rígido, né? Eu posso localizar esse elemento infinitesimal de massa tanto relativo ao eixo y', quanto ao eixo y, né? Relativo ao eixo y', que é o eixo que passa pelo centro de massa, né? A distância do elemento infinitesimal de massa até o eixo y', eu estou denotando por R', certo? Mas a distância do elemento infinitesimal de massa até o eixo y, estou denotando por a distância r. Então, R' e R são as distâncias, né, do elemento infinitesimal de massa até os eixos de rotação, o que passa pelo centro de massa e o paralelo a ele. Obviamente, dado a distância R', eu posso projetar ele no plano ZY, ZX, né? A projeção do segmento de reta R' tem projeções no plano ZX, que são X' e Z', né? Aqui justamente a projeção no plano X, no plano ZX, né? Certo? Então, só a anotação dos esquemas. Bom, eu quero mostrar, então, qual é, a relação entre os momentos de inércia, entre o momento de inércia relativo a um eixo que passa por de massa e um paralelo a ele, né? Eu vou começar calculando explicitamente por definição de momento de inércia, né? Qual é que é o momento de inércia relativo ao eixo Y, né? Que não passa pelo centro de massa, mas é paralelo ao eixo que passa pelo centro de massa, né? Usando definição para um corpo rígido com um sistema contínuo de massa, né? Assumindo que esse corpo rígido é uma distribuição contínua de massa, cujo elemento infinitesimal é o dm, né? Bom, lembrando, a definição de momento de inércia para distribuição contínua de massa é d ao quadrado, ou r ao quadrado, lembrando que r aqui é a distância entre o eixo de rotação e o elemento infinitesimal de massa, isso ao quadrado, integral sobre os elementos infinitesimais de massa. Só que essas distâncias, né? O r ao quadrado, né, que é a distância entre y e dm, né, está conectado com as distâncias d e r', certo? Eu posso fazer uma conexão entre r, d e r'. Eu posso mostrar aqui que aqui nós temos a distância r, né? Depois lá nós temos a distância d. Aqui está o R'. E ainda, se nós continuarmos a projeção aqui, né, eu tenho mais X'. Ao menos conseguem ver que eu tenho uma relação entre triângulos retângulos aqui, né? Essa distância toda aqui, ó, é R mais X', né? Essa distância aqui é Z', né? E lembrando a distância entre o eixo de rotação e o dm, né? É justamente a distância R. Conseguem ver que tem um triângulo retângulo, né? Formado entre R, Z' e R mais X', né? Perdão, D mais X'. Essa distância aqui é D. Depois aqui a gente tem mais X', né? Tem um triângulo retângulo, né? Cuja hipotenusa é R. Então eu posso escrever R ao quadrado, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, né? Como sendo a soma dos quadrados dos catetos, né? O cateto lá de cima é o cateto D mais X' ao quadrado. E o outro cateto é o Z', né? Ao quadrado. Professor, Sim.
Eu não entendi bem o R' do seu desenho ali. Ele não deveria estar na base do eixo do Z? Só para. O R' tá aqui, ó. Aqui, ó. Sim, é que ele estava. Tá. Sim, sim. É Ele, que o R' ele não estava tocando com o Z. Isso, ele está projetado aqui, né? A projeção do R', então tem tamanho no plano ZX, né? Que é X', Z'. Claro que forma um triângulo retângulo, né? Esse lado aqui, ó, que é um dos catetos, né? Tá, Tem mas tamanho D mais X', né? D mais X'. um E triângulo esse cateto, retângulo. hã? Um triângulo retângulo entre D mais X', Aqui, é em uma da 90 graus é aqui, né? Né? Z' e R, né? Isso. R, D mais X' e Z'. Esse é o Tá. triângulo retângulo. Cuja hipotenusa é R. Então, por isso que eu posso escrever, né? O R ao quadrado, que é essa distância aqui ao quadrado, como sendo a soma, né? Do quadrado daquele lado lá, que tem tamanho D mais X', e o quadrado desse cateto aqui, que tem tamanho Z'. Fechou? Beleza. Certo? Então, só estou reescrevendo, né, o R quadrado em termos das outras quantidades, né? Claro, aqui eu posso abrir o quadrado do D mais X', né? Isso vai me dar três termos, na verdade, né? Três termos, né? O primeiro termo é a integral do elemento infinitesimal de massa do D ao quadrado, aqui, mais o termo misto, né? Que é duas vezes dx' integrado no elemento infinitesimal de massa. E claro, eu tenho a soma do x' ao quadrado mais l' ao quadrado, né? Que é uma outra integração que eu vou ter que fazer. Tá? Então, a princípio, eu tenho até três integrais para serem calculadas. Bom, a primeira integral é trivial, né? Porque d ao quadrado está fixo, né? A distância fixa entre os dois eixos, né? O eixo que passa pelo centro de massa e o paralelo a ele, né? Então, é d quadrado multiplicado pela integral sobre todos os elementos infinitesimais de massa, que dá a massa total do corpo rígido, né? Que eu estou denotando por m maiúsculo, né? Então, o primeiro termo está calculado. md quadrado, né? O último termo, na verdade, é a integral sobre o elemento infinitesimal de massa da quantidade R' ao quadrado, né? Porque aqui, lembra, o R' forma um triângulo retângulo que tem lados, né? Com lados X', Z'. Tem um outro triângulo retângulo aqui que conecta R', X' e Z', né? Então, x' quadrado mais z' ao quadrado é R' ao quadrado, tá? E claro, aqui eu vou discutir qual é que é o resultado dessa integração aqui, né? Aqui, a menos das constantes, que é 2D, né? Eu tenho a integral de x', né? Integrada sobre a dm, né? Lembrando, eu posso associar essa integração, né? Como sendo a componente x do vetor posição do centro de massa, né? Aqui eu teria 1 sobre a massa total. Lembrando, né? Componente x, no caso, sistema contínuo de massa, né? A componente x do vetor posição do centro de massa é 1 sobre a massa total, x integrada sobre, lembrando que x é a posição do elemento infinitesimal de massa, né? Integrado sobre todos os elementos infinitesimais de massa, né? Essa integral que está aqui, que é integral de x' dm, está claro que ela é proporcional à componente x, né, do vetor posição do centro de massa. Obviamente aqui o x está sendo escrito no sistema de centro de massa, né? Lembrando que x' é basicamente as coordenadas, tem a ver com as coordenadas do elemento infinitesimal de massa dm, né, relativo ao centro de massa, né? X', Z', e X', Z' e Y', né? São as coordenadas cartesianas do elemento infinitesimal de massa no referencial de centro de massa, certo? No referencial de centro de massa, certo? Então, dá para ver aqui que essa integração ela é proporcional então, à componente x do vetor posição do centro de massa
avaliada, né, num referencial do centro de massa. Bom, a componente x, y e z do vetor posição do centro de massa num referencial do centro de massa é zero. Então a gente consegue entender que essa integração aqui é nula, porque a componente x, y, z do vetor posição do centro de massa num sistema de referência que está colado no centro de massa são todas nulas, né? Certo? Então aqui o pulo do gato é identificar que a integral x' dm é basicamente proporcional, né? É exatamente a massa total multiplicada pela componente x da posição do centro de massa, medida no referencial desse centro de massa, que é sempre zero, né? Certo? Então a segunda integral é nula e a gente conseguiu calcular explicitamente quanto é que é o momento de inércia. O momento de inércia relativo a esse eixo que é paralelo ao centro de massa, basicamente é a soma da md quadrado mais a integral de r' quadrado dm. Vejam bem, r' quadrado dm, certo? É a definição de momento de inércia para o eixo de rotação passando pelo centro de massa, onde a distância do elemento infinitesimal de massa até o eixo de rotação, y' é r', certo? Então, r' quadrado integrado sobre dm é justamente o momento de inércia, a definição do momento de inércia desse corpo rígido para um eixo de rotação que passa pelo centro de massa. E aí, finalmente, a gente consegue demonstrar o teorema dos eixos paralelos ou de Steiner, né? O momento de inércia relativo ao eixo y, que é paralelo ao centro de massa, é o momento de inércia relativo ao centro de massa, mais md quadrado, onde d é a distância entre os dois eixos paralelos, certo? A gente também consegue conectar diferentes momentos de inércia se eles são perpendiculares entre si, né? Se os eixos são perpendiculares entre si, para fazer essa demonstração da relação entre os momentos de inércia de eixos perpendiculares, eu vou considerar um corpo plano, né? Um corpo rígido plano, de espessura desprezível, né? E vou colocar, né, o meu corpo rígido depositado sobre o plano XY, né? E o eixo de rotação, por exemplo, um dos eixos de rotação é o eixo Z, que é perpendicular ao corpo rígido. Tá? O teorema dos eixos perpendiculares relaciona, né, o momento de inércia relativo ao eixo Z com os momentos de inércia relativo aos eixos perpendiculares ao eixo Z, que são o eixo X e o eixo Y. O teorema dos eixos perpendiculares, né, relaciona, então, o momento de inércia relativo ao Z como sendo a soma dos momentos de inércia relativo aos eixos perpendiculares ao Z, que são o X e o Y. Basicamente, essa aqui é a relação entre os três momentos de inércia relativos aos três eixos perpendiculares entre si. Eu posso demonstrar rapidamente que isso aqui é verdade, né? Essa relação dos momentos de inércia é verdade. Então, aqui eu tenho meu plano XY, né? Onde eu tenho um corpo rígido com espessura desprezível, né? Aqui eu estou localizando, então, o elemento infinitesimal de massa sobre o plano XY, né? Eles têm esse elemento infinitesimal de massa no plano XY tem coordenadas x, y, z igual a zero, né? E o eixo z, né? Que é o eixo de rotação. Aqui está a distância entre o elemento infinitesimal de massa e o eixo z, que eu estou denotando por r, né? Que é essa distância aqui, tá? Bom, aí eu quero calcular qual é que é o momento de inércia relativo ao eixo z. Eu só estou botando zz, xx, y. Eu não vou ter tempo de discutir isso aqui nessa disciplina, mas se vocês se aprofundarem um pouquinho mais sobre o momento de inércia, né? Na verdade, as componentes, né? Os diferentes valores, né, dos momentos de inércia relativos aos diferentes eixos de rotação, né? Fazem parte, na verdade, de um tensor, né? O tensor momento de inércia. Tá? Então, lembrando que um tensor, né, pode ser representado por uma matriz quadrada, né? Então, por isso que eu estou representando os diferentes momentos de inércia com dois índices, né, zz, xx, y, que basicamente eu estou aqui dizendo que esses momentos de inércia são componentes, né, na diagonal principal da matriz que representa o tensor momento de inércia. Né? Mas é só para entender por que eu estou colocando esses dois índices. Né? Mas, bom, aí eu quero calcular qual é que é o momento de inércia relativo ao eixo Z, né? Que é perpendicular ao plano que contém o corpo rígido. Né? Bom, a definição de momento de inércia para a distribuição contínua de massa, né, é r² dm, onde r é a posição
é a distância entre o elemento infinitesimal de massa, né, de um elemento infinitesimal de massa com até o eixo de rotação, que no caso todo é R, né? É o quadrado dm integrado em dm, é o momento de inércia relativo ao eixo z. Mas por geometria aqui, R está conectado com x e y, né? R ao quadrado é x2 mais y2, tá? Então eu posso escrever o momento de inércia relativo ao eixo z como sendo duas contribuições, né? X ao quadrado dm integrado em dm e y ao quadrado integrado em dm, tá? X ao quadrado dm é justamente o momento de inércia relativo ao eixo y, tá? Por quê? A distância entre o eixo y e o elemento infinitesimal de massa é x, né? Então, o integral de x ao quadrado dm é justamente a definição do momento de inércia relativo ao eixo y e y, né? A integral de y ao quadrado dm nada mais é que o momento de inércia relativo ao eixo x, né? Relativo ao eixo x, a distância entre o elemento infinitesimal de massa e o eixo x vale y. Então, a integral de y ao quadrado dm nada mais é que o momento de inércia do corpo rígido relativo ao eixo x. E aí eu consigo demonstrar, né, o teorema dos eixos perpendiculares, né? O momento de inércia relativo ao eixo z é a soma dos momentos de inércia relativo aos dois outros eixos que são perpendiculares a ele, né? Então, a gente pode calcular relações entre momentos de inércia relativos a eixos distintos fazendo uso desses dois teoremas, né? Dado já a relação entre o momento de inércia de diferentes eixos, eu vou voltar aqui e agora sim, lembrando que no início da aula eu calculei, né, intuí, né, extraí o momento de inércia olhando a expressão da componente z do momento angular. Quem acompanha ômega corresponde ao momento de inércia, né, porque Lz é I vezes ômega, né? Então, se eu entender quem acompanha ômega na expressão da componente z do momento angular do corpo rígido, eu identifico aquilo com essa quantidade como sendo o momento de inércia. Mas eu posso calcular explicitamente o momento de inércia a partir da definição de momento de inércia, né? O que eu vou fazer aqui é calcular, para alguns casos onde eu tenho distribuição contínua de massa, a expressão do momento de inércia. Então, eu vou começar a fazer vários exemplos, né, com determinadas simetrias, começando com o exemplo de um anel, né? Um anel de raio R, massa total M maiúsculo, né? Aí o eixo de rotação é igual ao eixo de simetria do anel, que é o eixo Z, né? Então eu estou colocando o anel, né, no plano XY. O eixo de simetria é o eixo Z, que passa pelo centro de massa do anel, e aí eu vou calcular qual é que é o momento de inércia relativo a esse eixo Z. Lembrando que esse eixo de simetria é justamente um eixo principal, que a gente acabou de discutir, né? Bom, então aqui eu tenho o anel, eu tenho o eixo Z, que é o eixo de simetria, a origem órbita do sistema de coordenadas coincide com o centro de massa do anel, né? Eu estou aqui localizando, então, um elemento infinitesimal de massa do anel, que é dm, né? Ele dista, na verdade todos eles, né, distam a mesma distância até o eixo de rotação, que é a distância r, né? Todos os elementos dm, né, distam a mesma distância até o eixo z, que é r, tá? Se eu for calcular, então, quanto é que é o momento de inércia relativo ao eixo z, é a distância dos elementos infinitesimais até o eixo z, que para todos eles é r, né, ao quadrado, integrado sobre o elemento infinitesimal de massa, né? Como o r ao quadrado é fixo, né, para todos os elementos infinitesimais de massa, esse r ao quadrado sai para fora da integração e a integral de massa dá a massa total do anel, tá? Então, o momento de inércia relativo ao eixo z, que é um eixo de simetria do anel, né, é a massa do anel multiplicado pelo seu raio ao quadrado. Se eu quiser calcular qual é que é o momento de inércia relativo a outro eixo paralelo ao plano do anel, né? Por exemplo, se eu quero calcular o momento de inércia relativo, por exemplo, ao eixo dos x ou eixo dos y, né? Sabendo o momento de inércia relativo ao z, eu posso usar, por exemplo, o teorema dos eixos perpendiculares e obter quanto é que são os momentos de inércia relativos aos outros eixos, né?
que estão aqui no plano do anel, né? No plano do anel. Por exemplo, tá? Eu vejo por simetria, tá claro, né? Por simetria aqui, os momentos de inércia relativo ao eixo X e ao eixo Y, porque os dois eixos vai ter o mesmo tipo de distribuição de massa em torno desses eixos, né? A primeira coisa que eu intuo, devido à simetria do problema, né, relativo ao eixo X e ao eixo Y, eu intuo, né, a gente consegue entender que os momentos de inércia relativo ao eixo X e relativo ao eixo Y, eles têm o mesmo valor, vai ter a mesma intensidade, né, por simetria. Ou seja, a distribuição de massa em torno do eixo X é a mesma distribuição de massa em torno do eixo Y, isso vai implicar que os seus momentos de inércia relativo ao eixo X e ao eixo Y são iguais. Feito isso, e sabendo o momento de inércia relativo ao eixo Z, eu posso usar o teorema dos eixos perpendiculares e obter quais são, né, os momentos de inércia relativo ao X e ao eixo Y. Né? Lembrando, se esses dois momentos de inércia são iguais, né, eu posso escrever, por exemplo, o IZZ como sendo a soma, né, do IXX com o IYY, mas essas duas quantidades são iguais, né? Por exemplo, eu posso escrever o IZZ como sendo duas vezes o IXX, né? Então, eu posso escrever o IXX como sendo o IZZ dividido por 2, ou seja, o momento de inércia relativo ao eixo X é a metade do momento de inércia relativo ao eixo Z, né? Usando o teorema dos eixos perpendiculares, né? Ou seja, é a metade de mr ao quadrado, né? Então, o momento de inércia relativo ao eixo X e ao Y vale o mesmo valor, 1 meio mr ao quadrado. Aqui eu tenho algo parecido com o anel, agora eu tenho um disco, né, com massa uniformemente distribuída sobre esse disco. Né? E aqui eu quero calcular qual é que é o momento de inércia relativo ao eixo Z e ao eixo X. Né? Tá claro de novo aqui que por simetria a gente vai calcular o eixo X a partir do IZ, né? Usando o teorema dos eixos perpendiculares. Né? Começando então com o cálculo do IZZ, né? O eixo de rotação sendo o eixo Z. Né? Aqui, como a gente tem massa uniformemente distribuída, né? A gente tem uma densidade superficial de massa que é constante, né? Massa por unidade de área constante. Isso nos ajuda, então, a escrever o elemento infinitesimal de massa em termos do elemento infinitesimal de área. Né? Se sigma é constante, né? O sigma também pode ser calculado como a taxa de variação da massa relativa à área, ou seja, dm/dA. Né? Isso vai poder nos ajudar a escrever a integral em massa como sendo proporcional a uma integral em área. Certo? Da simetria do problema, como eu tenho massa distribuída num plano, né, no plano XY, é interessante usar a simetria do problema e utilizar o plano polar, né, como um sistema de coordenadas para o cálculo do elemento infinitesimal de área. Né? O elemento infinitesimal de área no sistema de coordenadas plano polar, né, é r dr dθ. Certo? Então, quando eu for calcular o momento de inércia relativo ao eixo Z, nesse caso, onde a simetria é polar, eu vou calcular o momento de inércia usando o sistema de coordenadas plano polares. Lembrando, a área total aqui do disco é πr ao quadrado, né, onde r é o raio do disco. E aí a gente pode finalmente calcular a componente Z, perdão, o momento de inércia relativo ao eixo Z. Bom, isso é r ao quadrado dm, onde r é a distância de um elemento infinitesimal de massa até o eixo de rotação, né? Até o eixo de rotação. No caso aqui nosso, como a origem O coincide com o centro de massa, né? O R coincide com o vetor posição, né, do elemento infinitesimal de massa. Né? Então, R ao quadrado aqui realmente é vetor posição no plano XY do elemento infinitesimal de massa. Aqui eu já estou substituindo, vou substituir, né, dm por sigma dA, onde sigma é a densidade superficial de massa. Como ela é uma constante, ela sai para fora da integração. Então, nós temos R ao quadrado dA, né? R ao quadrado dA, ou seja, R ao quadrado r dr dθ, onde dA em coordenadas planopolares é esta quantidade, né? R dr dθ. Certo? A gente consegue ver que a gente tem duas integrações, né? Uma na distância radial e outra no ângulo polar. Na distância radial, nós vamos integrar, então, R de 0 até o raio do disco, né? 0 até R maiúsculo. E no ângulo polar, nós vamos rodar de 0 a 2π. Né? As duas integrais são separadas, né? São fatoradas. Né? A integral angular nos dá 2π.
né? E a integral radial vai nos dar a integral de r ao cubo, né? Integrada de 0 até r maiúsculo, né? Isso dá r na quarta sobre 4, calculado de 0 até r maiúsculo, claro, multiplicado pelo sigma, que é a densidade superficial de massa, né? Então, aqui a gente tem 2π sigma r na quarta sobre 4. Substituímos a expressão da sigma, né? Que é a massa total dividida pela área total, πr quadrado. E, finalmente, obtemos, então, o momento de inércia relativo ao eixo z, né? Que, inclusive, passa pelo centro de massa, né, do disco, né? Que está no centro do disco. É um meio mr ao quadrado, né? Onde a massa e o raio são as massas, a massa total e o raio do disco, né? Aqui. Um meio mr ao quadrado, né? Se a gente quiser calcular o momento de inércia relativo ao eixo x, né? Que é um eixo perpendicular ao eixo z, onde a gente conhece o momento de inércia, é fácil usar o teorema dos eixos paralelos, dos eixos perpendiculares, perdão, né? Por simetria, né? O momento de inércia relativo ao eixo x é igual ao momento de inércia relativo ao eixo y, né? Que a distribuição de massa vai ser simétrica, né? A mesma relativa ao eixo x e ao eixo y, perdão, então, o x e o y, né? X, Y, né? Então, a distribuição de massa em torno do x e do y é a mesma, significando que, por simetria, esses dois momentos de inércia são iguais. Se eles são iguais, então eu posso, como no caso anterior, né? Eu consigo conectar, então, o momento de inércia relativo ao eixo x a partir do momento de inércia relativo ao eixo z, né? Basicamente, isso aqui, então, é IZ é 2 vezes IX, né? Então, IX é a metade de Z, ou seja, a metade de 1 meio de MR na quarta, que é 1 quarto, metade de 1 meio MR2, né? Que é 1 quarto MR ao quadrado. Tá? E o IY também vai ser esse mesmo valor, né? 1 quarto de M ao quadrado por simetria. Né? Aqui, eu vou calcular agora o momento de inércia para uma esfera, né? Meu eixo de rotação agora passa pelo centro da esfera, né? A massa total da esfera é M maiúsculo, raio da esfera R, eu estou assumindo que eu tenho massa uniformemente distribuída na esfera, ou seja, eu tenho uma densidade volumétrica de massa que é constante, né? Massa total sobre o volume total da esfera é sempre o mesmo valor, é uma constante, né? Isso nos facilita a reescrita do elemento infinitesimal de massa em termos do elemento infinitesimal de volume espacial, né? Ou seja, como ρ é constante, né? Eu consigo escrever dm em termos da integração de volume, né? dm é ρdv, onde ρ é a densidade volumétrica de massa, que vale massa total dividido pelo volume da esfera, que é 4/3 de πr ao quadrado. Então, calculando, então, aqui está a minha esfera, né? O eixo z passa pelo centro de massa da esfera, com massa uniforme, né? A componente, então, o momento de inércia componente z, o momento de inércia relativo ao eixo z, perdão, é R2dm. Lembrando quem é R quadrado ou D quadrado, né? É a distância entre um elemento infinitesimal de massa e o eixo de rotação, que é o eixo z. Então, aqui eu estou só entendendo, né? Mostrando para vocês quem é a distância entre o elemento infinitesimal de massa e o eixo de rotação, que é o eixo z, né? Eu estou denotando aqui por D essa distância, tá? Então, o R que está aqui é exatamente o D, né? Lembrando que o vetor R é o vetor posição, né, do elemento infinitesimal de massa, né? Então, que está aqui a origem do sistema de coordenadas. Vetor R é o vetor posição do elemento infinitesimal de massa, que faz um ângulo polar θ no sistema de coordenadas esférico, né, com o eixo Z. E D é essa distância aqui, né? É a distância entre o elemento infinitesimal de massa e o eixo de rotação, que é o eixo Z. Obviamente, a distância D e o módulo do vetor posição da partícula estão conectados, né? A gente consegue ver aqui pelo triângulo retângulo. O D é um cateto oposto ao ângulo polar θ, né? A gente consegue mostrar, então, que D, cateto oposto ao ângulo θ, é a hipotenusa R, né? R é o tamanho, né, do vetor posição, né?
e multiplicado por seno de θ. Tá? Então, basicamente, aqui nós temos r ao quadrado dm, né? Que no nosso caso, r, no nosso caso aqui, é a distância entre o elemento infinitesimal de massa e o eixo z. Isso é d quadrado, tá? A minha notação aqui não foi feliz, né? Porque eu estou misturando d com r, né? Aqui, r, para mim, minha notação é o módulo do vetor posição. Mas é d quadrado, né? D quadrado dm, né? Seria mais justo colocar d quadrado dm, né? E substituímos o elemento infinitesimal de massa pela integração em volume, né? dm é ρ dv. Então, nós temos uma integral de d quadrado ρ dv, né? Onde dv é o elemento infinitesimal de massa, perdão, o elemento infinitesimal de volume. Por simetria, a gente vai usar o cálculo desse elemento de volume em coordenadas esféricas, justamente devido à simetria do problema, que é uma simetria esférica, né? Só para lembrar, o elemento infinitesimal de volume em coordenadas esféricas é r ao quadrado seno de θ dr de θ dφ, né? E o integrando, né, além do dv, é ρ, que é uma constante, né? E d quadrado, né? D quadrado, então, é essa distância aqui, né? Lembrando que d quadrado, né, eu posso escrever em termos do módulo do vetor posição, né? Do elemento infinitesimal de massa. Está claro que d quadrado é o quadrado de r seno θ. Tá? Então, o meu integrando, que tem que ser feita a integração de volume, é r seno θ quadrado, r2 seno quadrado de θ, r2 seno de θ dr de θ dφ. Tá? Obviamente, eu já estou colocando os limites de integração para as coordenadas esféricas, né? Para a distância radial, vamos integrar de 0 até r, né? Para o ângulo polar, como a gente está com a esfera completa, nós vamos integrar θ entre 0 e π, né, que são os limites angulares para o ângulo polar θ, né? E em z, em φ, né, em ângulo azimutal, é medido relativo ao eixo dos x, né? A gente vai integrar de 0 a 2π, né, sobre todos os ângulos azimutais. Lembrando que as três integrações é uma integral tripla, né, mas as três integrações são fatorizadas, né, os limites de integração são fixos, né? Então, nós vamos ter uma integral radial, que é a integral de r na quarta, né? Uma integral polar, né? No ângulo polar, que é seno cúbico, né? Em θ, né? E o ângulo azimutal, né? Que é trivial, né? Integramos dφ de 0 a 2π, a menos da densidade, né? Volumétrica de massa, que é uma constante aqui na frente. Bom, os resultados das integrais são triviais, né? A integração em radial é r na quinta sobre 5, a integral do seno ao cubo de θ entre 0 e 2π dá um fator numérico 4/3, né? E a integral de φ entre 0 e 2π dá 2π, né? A gente pode substituir já ρ em termos da massa total e do volume da esfera, né? Cancelando aqui os raios, né? Algumas quantidades que podem ser canceladas, né? Explicitamente, a gente consegue mostrar que o momento de inércia relativo ao eixo Z, né? Que passa pelo centro da esfera, pelo centro de massa da esfera, é 2/5 massa da esfera, raio da esfera ao quadrado. Tá? A gente usou aqui justamente definição de momento de inércia relativo a esse eixo e, claro, usamos o fato que a integração em massa pode ser escrita em termos de integração de volume espacial em coordenadas esféricas, por simetria, né? A menos da densidade constante, né? Volumétrica de massa. De novo, né? Se a gente quiser calcular um momento de inércia relativo ao eixo x e o eixo y, a gente vai utilizar, então, o teorema dos eixos perpendiculares para obter, né? Basicamente, o ix e o y são a metade, né, do izz. Certo? Muito bem. E como é o meu último exemplo, aqui eu vou usar o cálculo do momento de inércia num corpo rígido que é cilindro de revolução. Tá? Só que eu quero calcular o momento de inércia relativo, o eixo do Z, né? Eixo Z, para um cilindro de altura H e raio R, né? Com massa total M, maiúsculo, uniformemente distribuída. Então, todos os casos aqui eu estou sempre considerando distribuição uniforme de massa, né? A simetria do problema, como eu tenho um cilindro, né?
e um dos eixos de rotação é o eixo Z, que é um eixo de simetria, né, desse volume de revolução, né, sólido de revolução, perdão, é utilizar o sistema de coordenadas cilíndrico. Então, o sistema de coordenadas cilíndrico é o sistema de coordenadas conveniente para o cálculo, né, das integrais envolvidas na obtenção do momento de inércia para o cilindro. Né? Aqui eu vou denotar a densidade volumétrica de massa do cilindro como sendo ρ0 barra, tá? Eu estou trocando o nome, não estou usando apenas ρ por um motivo, né? Lembrando que no sistema de coordenadas cilíndrico, né, as coordenadas cilíndricas são ρ, φ, z. Né? Só para lembrar, né? Dado o vetor posição, a projeção do vetor posição no plano XY tem tamanho ρ, né? Φ continua sendo o ângulo medido a partir do eixo x, e o z é a projeção do vetor posição no eixo z. Então, as coordenadas cilíndricas são identificadas por essa tríade, né, de coordenadas, né, ρ, φ, z. Então, é por isso que eu não estou chamando de ρ a densidade, porque ρ aqui está tá fixo, né, para o rótulo da primeira componente no sistema de coordenadas cilíndrico das coordenadas dos elementos infinitesimais de massa. Mas, a princípio, é a densidade volumétrica de massa, que por acaso aqui eu estou dando outro nome, né, que é ρ0 barra, é a massa total do cilindro dividido pelo volume do cilindro, né? O volume do cilindro é πr quadrado vezes a altura, né? Isso eu estou assumindo como sendo constante, né? Densidade uniforme, né? Lembrando que se é uma densidade uniforme, eu posso escrever o elemento de massa, infinitesimal de massa, em termos do elemento infinitesimal de volume espacial multiplicado pela densidade uniforme, né? Ou zero barra, tá? Claro que aqui o elemento de volume eu vou escrever no sistema de coordenadas esférico, né? No sistema de coordenadas cilíndrico, perdão. O elemento de volume no sistema de coordenadas cilíndricos é ρ dφ dz, onde ρ, φ, z são as coordenadas cilíndricas, né? Então, dv é ρ, dρ, dφ, dz no sistema de coordenadas cilíndrico. O momento de inércia relativo ao eixo z é d2 ou r2dm, lembrando que aqui especificamente r é a distância entre o elemento infinitesimal de massa e o eixo de rotação, que é o eixo z, né? Então, aqui eu estou identificando quem é o rzinho, né? É essa distância aqui, né? Aqui eu vou escrever o elemento infinitesimal de massa em termos do elemento infinitesimal de volume, né? Em coordenadas cilíndricas, né? Lembrando aqui no caso, por acaso, né? A distância entre o elemento infinitesimal de volume, de massa, né? A distância entre o elemento infinitesimal de massa e o eixo z corresponde à coordenada ρ no sistema de coordenadas cilíndrico, né? Então, na minha notação aqui, a distância r é justamente a coordenada ρ, né? No sistema de coordenadas cilíndrico para o elemento infinitesimal de massa dm, né? Então, o dm tem coordenadas ρ, φ e z, né? Ρ, φ, z. Certo? Bom, então, r ao quadrado dm vai ser como a densidade multiplicado por r ao quadrado dv e fazemos a identificação que r é igual a ρ, né? Então, lembrando, isso vai nos dar, para o momento de inércia, a densidade uniforme, né? A integral de ρ ao quadrado, né? A integral de ρ ao quadrado no volume em coordenadas cilíndricas, né? Que é ρ, dρ, dφ, dz. Aqui, claro, a gente consegue entender que as integrações são fatorizadas, né? São três integrais, né? A integral em z, nós vamos integrar, então, entre... Lembrando que h é a altura total do cilindro, né? Em torno do centro de massa, a coordenada z relativo ao cilindro rodam entre menos h sobre 2 até h sobre 2, em torno da origem, né? Então, simetria, dando uma altura total h, né? A integral no ângulo azimutal nós vamos integrar sobre 0 e 2π, todo o ângulo azimutal, e a integral em ρ, né? Integral em ρ, a gente vai integrar entre 0 até o raio do cilindro. As integrais são fatorizadas, né? Triviais, inclusive, né? A integral em z vai nos dar a altura h, a integral em φ vai nos dar 2π, a integral em ρ vai nos dar a integral de ρ cubo, né? Que é ρ na quarta sobre 4 integrada de 0 até r, nos dá r na quarta sobre 4, né?
Substituímos também o valor da densidade em termos da massa total e o volume do cilindro, né? Massa sobre π R2H, certo? E o resultado das integrações, né? O produto das três integrais em ρφz, né? E aí, finalmente, a gente obtém a componente, a momento de inércia relativo ao eixo z, é 1/2, né? mr ao quadrado, já fazendo o cancelamento das alturas. Inclusive, interessante, né? Que relativo ao eixo z, o momento de inércia não envolve a altura, né? A altura do cilindro, né? Depende só apenas da massa e do raio do cilindro. Isso é o momento de inércia relativo ao eixo z, né? E, finalmente, agora vai calcular os momentos de inércia relativo, por exemplo, ao eixo x ou ao eixo y, né? Para fazer isso, claro, a gente vai ter que entender, tem erro nas minhas notações, né? Entender qual é que é a distância agora do elemento infinitesimal de massa, dm, aos outros eixos de rotação, né? Tanto ao eixo x quanto ao eixo y, né? Por exemplo, aqui eu estou mostrando qual é, que é a distância entre o elemento infinitesimal de massa dm até o eixo x, né? Isso eu estou denotando pela distância r, né, na minha notação. Né? Sempre R escalar, né? Não é vetor posição, nada que ver com vetor posição. Né? É só R, para mim, é sempre a distância entre o elemento infinitesimal de massa e o eixo de rotação correspondente. Dá para ver aqui que a distância entre o elemento infinitesimal de massa e o eixo x, que é o R aqui na minha notação, né? Justamente está conectado com a x e z, né? Consigo mostrar por triângulo retângulo, né? Que R ao quadrado, né? Que é a distância entre o eixo x e o elemento infinitesimal de massa, né? É a soma dos quadrados de x e z, né? Ao quadrado. Uma coisa que eu entendo é que o quadrado da distância entre o elemento infinitesimal de massa é relativo ao eixo y, x, né? É a soma de x quadrado mais z2. Isso é uma coisa, e claro, a gente está usando o sistema de coordenadas cilíndrico, né? Onde a relação entre as coordenadas cartesianas e cilíndricas, lá, essa é a segunda aula que a gente viu, né, no semestre, aula base 2, né? As coordenadas cilíndricas são conectadas com as coordenadas cartesianas dessa forma, né? Coordenada x é ρ cosseno φ, coordenada y é ρ seno φ, e a coordenada z, claro, ainda continua sendo a coordenada z, né? Então aqui eu tenho a relação entre as coordenadas cartesianas e as coordenadas do sistema cilíndrico ρ, φ, z, né? Bom, se eu quiser calcular quanto é que é o momento de inércia relativo ao eixo do x, seria, então, a integral de R2, né, dm, né, onde aqui a gente vai ter a escrita do elemento infinitesimal de massa em termos do produto densidade vezes elemento de volume, né? D quadrado ou R2 pode ser escrito, então, por geometria aqui, né, como sendo x2 mais z2, e significa, então, que nós vamos ter que calcular duas integrações de volume, né? Uma integração de x quadrado no volume e a integração de z quadrado no volume. Então, eu vou ter duas integrais para calcular o momento de inércia relativo ao eixo dos x. Né? A primeira integração, então, é a integração do x ao quadrado, né? Então, aqui eu tenho a densidade, a uniforme, que é ρ0 barra, a integral de x ao quadrado dv, onde o elemento infinitesimal de volume no sistema cilíndrico é ρ d ρ d φ dz, né? Nós estamos integrando x ao quadrado, mas x ao quadrado no sistema cilíndrico é ρ cosseno φ. Né? Então, aqui a gente vai ter ρ cosseno φ ao quadrado, que é ρ2 cosseno ao quadrado de φ. E integramos, né? Claro, com os limites de integração que a gente já conhece, né? Em ρ de 0 a r, em φ de 0 a 2π, e em h de menos h sobre 2, em z de menos h sobre 2 até mais h sobre 2. As três integrais são separáveis, né? São fatorizadas, né? Fatorizadas. E a gente pode calcular explicitamente cada uma delas, tá? Eu vou chamar essa integração tripla de I1, que está multiplicando a densidade. A outra integral de volume é a integral de z ao quadrado no volume, né? Rho d φ dz, com os mesmos limites de integração. Tá? Essa segunda integral de volume eu vou chamar de I2. Então, para o cálculo de momento de inércia relativo ao eixo do x, eu vou ter que calcular essas duas integrações de volume, né? A I1 e a I2. A primeira integração de volume, que é a I1, né? É a integral de ρ2 cosseno quadrado de φ no elemento de volume em coordenadas cilíndrico, né? A integral
em Z é trivial, né? Vai nos dar H, né? É a integral de dz de menos H sobre 2 até a mais H sobre 2. A integral em ρ é a integral do ρ ao cubo, né? E a integral em φ, claro que não é trivial, né? Porque eu tenho cosseno quadrado de φ, tem que ser integrado em φ de 0 a 2π. Então, eu estou colocando os resultados, né? A integral em z dá H, a integral em φ dá π, né? Quando eu integro cosseno quadrado de φ entre 0 e 2π. E a integral em ρ nos dá r na quarta sobre quarto, né? A primeira integral dá perdão, a primeira integral, que é a I1, né, dá πh r na quarta sobre 4. E a integral I2, que é a integral do z quadrado, né, a integral do z ao quadrado. A integração em φ é trivial, né, não tem nenhuma dependência em φ aqui no integrando. Vai nos dar em 2π a integração em φ. A integral em ρ é trivial, né, é ρ de ρ. E a integração em z é um pouquinho diferente, né? É z quadrado dz, né? Integrado de menos h sobre 2 até a mais h sobre 2. São separáveis, né? Aqui os resultados das integrações. Colocamos os resultados das integrais, que são tranquilas de calcular. Isso vai nos dar, então, para a segunda integração, que é a integral de z quadrado no volume, né? Em coordenadas cilíndricas, né? Isso dá π sobre 12 e ao quadrado h ao cubo. Compilando, né, o I1 e o I2, multiplicando essas duas integrações pela densidade, né, a densidade ρ0 barra, que é a massa total do cilindro dividido pelo seu volume, né, nós temos então duas contribuições, né, a I1 e a I2, multiplicada pela essa mesma densidade. Cancelamos o que tem que ser cancelado, né, a gente vê que o primeiro termo depende apenas da massa e do raio, e o segundo termo explicitamente depende da altura do cilindro, né. Então, finalmente, né, o momento de inércia relativo ao eixo x, que por simetria, né, do problema é igual ao momento de inércia relativo ao eixo y, né, é m sobre 4, que produto com a soma do quadrado do raio, né, do cilindro, mais a altura do cilindro ao quadrado dividido por 3. Né? Então, basicamente, a gente obteve os momentos de inércia usando a definição do momento de inércia para distribuição contínua de massa e, claro, utilizando a geometria do problema e o cálculo e substituição, né, da integração de massa pela integração espacial, no caso aqui, integração no volume espacial, certo? Encerrar a aula de hoje por aqui. Na aula que vem a gente vai continuar com dinâmica de corpo rígido, né? A gente, na aula que vem, né, vai combinar rotação e translação de corpo rígido. Na aula de hoje a gente basicamente focou mais na rotação, né, do corpo rígido em torno do eixo de simetria, mas o corpo rígido, no caso geral, pode transladar e rotar